Agora que você entendeu, eh, a introdução, né, dos gigantes, né, quem eles são filhos, como eles surgiram, agora a gente precisa apresentar a problemática deste estudo. Qual que é a problemática desse estudo? Tá em Gênesis, capítulo, 7, verso 23, tá? Diz assim, ó: Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, tá? Qual que é o problema aqui? Como que os gigantes voltaram a aparecer no mundo depois do dilúvio, já que, segundo Gênesis capítulo 7, versículo 23, toda a criatura que estava na terra expirou, somente Noé e as 7 pessoas com ele na arca que viveu. Por quê? Porque a lógica é essa aqui, ó. Vamos lá. Os anjos descem, têm relações com as mulheres geram filhos, os filhos são gigantes, tá? Aí o anjo, o arquianjo, né? Rafael, se eu não me engano, o livro de Enoque fala, né? Ele vai e prende Azaziel, Samiasa e outros, né? No abismo, no fundo do abismo, num lugar chamado Tártaro, tá? Pedro chama de Tártaro esse lugar. Então esses caras estavam presos. Esses caras eram exatamente esses mesmos caras que se envolveram com as mulheres, certo? Então eles estavam presos. Eles, né, geraram filhos por meio das mulheres. Quando eles entraram nas mulheres, como o texto de Gênesis que a gente já viu fala. Os gigantes, né, Néfilins, também já aprendeu o significado do nome, os derrubadores, né, eles passaram a existir por um período, sabe? Um período bem interessante até. Eu vou mostrar para vocês depois. E eles viveram um bom tempo, né? E aí, a Bíblia fala que Deus destruiu tudo. A Bíblia ela é muito sucinta, ela não entra em detalhes, ela não explica, ela não toca muito nesse assunto. Pelo menos a Bíblia que nós temos como canônica, né? Gênesis. Se você encarar o texto de Enoque como um texto que traz informações relevantes, então pode ser que você venha a, a entender de fato o que aconteceu aqui, certo? Porque o que a Bíblia fala é muito pouco para fechar o quebra-cabeça, né? Que os textos que são encarados como canônicos pelos cristãos, né, na grande maioria, fornecem muito pouca informação. Mas essas informações que são ditas lá no livro de Enoque, por exemplo, são as mesmas informações poucas que nós temos de escritores da Bíblia, como Pedro, por exemplo, que fala que os anjos foram presos no Tártaro, né? Onde que Pedro tirou essa ideia de que os anjos foram presos no Tártaro, sendo que na Bíblia em lugar nenhum fala isso, somente lá no livro de Noé, né? No livro de Jubileus também fala, tal. Então, significa que Pedro ele usava essa fonte, né? A fonte que Enoque explica todas essas questões aí, Pedro usava, né? Jesus também falou sobre alguns assuntos que na Bíblia não faz menção tão clara, né? E essas informações estão onde? No livro de Enoque, mais uma vez. Então, o anjo Rafael ou Gabriel, se eu não me engano, é um desses dois. Ele recebeu, né, de Deus a autoridade de prender aqueles rebeldes ali dessa rebelião, tá? Porque uma coisa também que muitas pessoas não entendem é que eles acham que só teve uma rebelião, né? A de Satanás. Não, são várias rebeliões. Essa aqui, olha, é uma delas, tá bom? Por isso que às vezes a pessoa fica com dificuldade de entender as coisas, porque ela acha que foi só uma rebelião. E isso prejudica muito.
Porque Satanás ele não está preso no terrão. Então Satanás ele não participou dessa rebelião, né? Certo? Então houve outras rebeliões. Vamos lá. Aí nós sabemos que o dilúvio veio e destruiu tudo que respira, como Gênesis falou, né? Capítulo 7. E aí só sobrou Noé e quem estava na arca com ele, né? E os animais. Só que o problema, a problemática toda, é que depois nós vamos ver na Bíblia falar de gigante novamente. E agora nós vamos ver isso aí. Vamos lá. Vou pegar aqui a Bíblia e vou mostrar para vocês que a Bíblia começa a falar disso lá em Gênesis capítulo 14. Olha aqui. 12 anos haviam servido Kedorlaomer, né, que é um dos reis lá, que governava lá sobre a terra de Gomorra, né, Amora e Sodoma. Eh, Mas no 13º ano rebelaram-se. No 14º ano veio Kedorlaomer, rei, que estava com ele, e feriram os Refaíns em Asterote, Carnaim, e os Zuzins, e Ram e os Emins, certo? Então todos esses aqui, ó, Refaíns, Zuzins e Emins são povos normalmente relacionados a gigantes, tá? Vamos ver isso. Aqui, ó, peguei a Bíblia aqui de Strong, tá? E aí eu vou colocar aqui o meu mouse bem em cima da palavra Refaim. Vai aparecer lá o Strong, tá? A referência é H 07497, Rafá, tá? Rafá. E aí, olha, o que que diz? Gigantes, Refaim, antiga tribo de gigantes, ok? Sobre os Uzins, aqui falam que eram andarilhos, criaturas andarilhas, povos de origem certas, e Emins, né? Emins terrores. Esses Emins, os Emins dantes estavam dele o povo grande, numeroso, alto, como os Anaquins, tá vendo? Então os Emins eram povo grande, alto, certo? Então os Emins também eram gigantes. Então ali morava 3 tribos de gigantes na região de Sodoma e Gomorra, certo? 3 tribos de gigantes. E olha só, isso foi depois do dilúvio, tá? E aqui eu mostrei para vocês os Refaíns, os Uzins falam um pouco só, mas vamos dar uma olhada aqui. Zuzim só aparece aqui mesmo. Mas em outras passagens aparece uma palavra bem parecida que é a referência do mesmo povo, tá? Então, esses aqui, ora, eram gigantes, tá, pessoal? Gigantes. Gigantes. Então, houve gigantes. Vamos voltar lá pro Refaim, porque lá vai ter uma referência que a gente vai usar. Depois você vai ver falar de novo aqui, ó, que Deus ele fez uma promessa para Abraão e ele prometeu para Abraão que o povo iria herdar aquela terra toda ali, né? O povo de Abraão. Inclusive a terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, os Gigazeus e os Jebuseus. Então parece que os que sobraram ali, né, depois da batalha de Kedorlaomer, que ele derrotou aqueles gigantes ali que a gente viu aqui no capítulo 14, Kedorlaomer, ele travou guerra com essas tribos e ganhou delas. Você pega o relato aqui, você vai ver que ele ganhou delas, certo? Aqui você já começa a ver, né, a guerra de humanos contra os gigantes, tá? Esse Kedorlaomer aqui, eu não sei se ele era
ele era também de linhagem duvidosa, né, geneticamente falando, tá? Mas ele era rei de Elão e depois ele foi derrotado por Abraão, tá? Olha que gozado, esse que ele deu ao Maolé aqui, ele conseguiu destruir 3 tribos de gigantes, mas não conseguiu ganhar de Abraão, certo? Olha que coisa mais interessante isso, tá? É uma coisa muito interessante isso aqui. E aí Abraão é prometido para ele que ele receberia a terra que era dos Refaíns, tá? Lá em Deuteronômio, capítulo 2, 11, diz assim: "E também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os amonitas lhes chamavam de Emins", tá? Aqui, ó, os Emins de novo, os terrores, tá vendo? Os Emins. Porque os amonitas conheciam a tribo dos Emins, então quando eles viram aquelas pessoas, né? Aqui, ó. Então o Senhor me disse: "Não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei, te não darei possessão da sua terra, pois dei a Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins." Tá vendo? Então, ali na terra ali, né, dos filhos de Ló ali, que eram os Moabitas, né, antes deles entrarem ali, né, e reinar ali, né, e começar a governar ali, os Emins, essa raça de gigantes, essa tribo de gigantes, foram para lá, viver lá, né. Eles eram um povo grande, né, Gadol, em hebraico, olha, grande, Gadol, numeroso, então eram muitos, não eram poucos, e eram altos, olha aqui, olha, altos, elevados, ser elevado, certo? Então ele era alto, não era humano normal isso aqui. E aí até falou como os Anaquins. Aí trouxe para nós mais uma tribo, né? Pessoa de pescoço comprido, uma tribo de gigantes descendentes de Anak, que habitava no sul de Canaã, certo? Então aqui Gênesis fala isso, né? Mas ele traz a referência ali dos Zuzins, tá? Então pode ser que Anak seja um dos Zuzins, tá? É, ou até mesmo podia ser, talvez, um Refaíta, né? Ou até mesmo um dos Emins, né? Um daqueles povos ali. Só que o Anak, um desses aí, ele também gerou uma tribo, né? De gigantes chamados Anakins, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. E subiram para o lado sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, e Sesai e Tamai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Então, ó, esse tal desse Anak aí, olha, ele gerou o Aimã, o Sesai e o Tamai, né? 3 gigantes, tá? Então, esse Anak, ele gerou 3 filhos, e esses 3 filhos gerou uma população, a tribo de gigantes, tá? Aqui em Números, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos olhos como gafanhotos, assim também como eles eram aos nossos olhos. Depois Deuteronômio 9. E o povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces, e de que já ouvistes. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Um povo grande, numeroso, né? Deuteronômio 2 que a gente já leu.